Com tanto problema na saúde, com tanta homenagem que é feita por aí, né, Rita Schmidt? Os deputados acabaram aprovando mais dinheiro para as empresas de ônibus, que também são alvo de muita reclamação da população. Então, tem um brinde aí de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, Fred Ferreira. É aquele projeto que o GDF tinha enviado e estava querendo que fosse votado logo, estava tentando aprovar esse texto há algumas semanas, e é um repasse, como o Fred falou, de 100 milhões de reais para a Secretaria de Transporte manter o, aspas, aí vem aquele nome pomposo, equilíbrio financeiro do sistema de transporte público coletivo, fecha aspas. No popular, é dinheiro público para as empresas de ônibus, uma compensação por causa da pandemia. Dinheiro que, segundo o GDF, sobrou, veio do excesso de arrecadação de ICMS. Aí ele, colocou lá para as empresas de ônibus. Vai ter um debate hoje na Câmara Legislativa sobre transporte público. Esse é um dos assuntos. E alguns deputados da oposição até sugeriram discutir mais o projeto para votar semana que vem, depois dessa discussão. Os governistas não aceitaram. E na semana passada o projeto quase até foi rejeitado porque a base aliada do governador não apareceu em número suficiente no plenário, mas ontem tinha quórum para o texto passar. 18 distritais em plenário, incluindo base e oposição. A base de Ibanez alegou que as empresas tiveram queda de passageiros na pandemia, prejuízo, e que o subsídio está previsto no contrato. A oposição disse que essa ajuda para as empresas é um saco sem fundo e que há 2 meses, em junho, o GDF já tinha passado 101 milhões para os empresários. Dinheiro que também sobrou do passe livre, E vamos ver então... Que o transporte do Distrito Federal ele sempre foi subsidiado, ele sempre foi deficitário em todos os governos que aqui antecederam. Todos. Então fica todo mundo fazendo esse discurso que vai colocar dinheiro de novo no transporte. O governo alega um desequilíbrio no contrato, mas nós não podemos afirmar isso na medida em que nós não recebemos esses documentos. Cadê a necessidade de reequilíbrio? Nós não sabemos, é sim um cheque em branco, é sim uma irresponsabilidade. A culpa, se não pagar algum trabalhador, é do governador Ibanez. Que estávamos no momento de pandemia, em que o fluxo de passageiros diminuiu, e com a diminuição do fluxo de passageiros, a tarifa técnica ela aumenta. Se querem discutir o transporte, não vamos discutir somente o repasse para as empresas, porque elas não são bandidas. Vamos discutir todo o sistema de transporte do Distrito Federal. De manhã o pessoal anda igual lata de sardinha. E à tarde, igual lata de sardinha, mas sem o perfume da manhã. É um escárnio. 100 milhões de reais não é R$1. São 100 milhões de reais que vai encher o bolso de quem já tem muito para oferecer um serviço de transporte de péssima qualidade. Você acabou de ouvir aí, então, a posição de 2 deputados da base aliada do governador e 2 da oposição. Agora, como é que foi a votação? Como é que votou o deputado que você elegeu? Então, a gente fez aqui uma lista, Quem foi que votou sim para passar esses 100 milhões de reais para as empresas de ônibus? Foram 13 votos sim, 13 votos. Chico Vigilante, Daniel Donizete, Rodrigo Delmasso, Eduardo Pedrosa, Hermeto, Yolanda Almeida, Jaqueline Silva. Vamos para a próxima tela, então. Quem foi que votou? Não, essa aqui... Ainda tem o sim, ainda tem mais o sim, gente, Martins Machado, são 13, Nem coube todo mundo na mesma tela. Martins Machado, Rafael Prudente, professor Reginaldo Veras, Roberto Negreiros, Rúdio Vilela e Valdelino Barcelos. Mas o professor Reginaldo Veras votou não, hein? Vamos lá. Agora sim, quem votou não? Fábio Félix, Júlia Lúcia, Leandro Graz e professor Reginaldo Veras votou não, como eu tinha dito, não estava lá no sim, não. Quem faltou, vamos lá. A deputada Arlete Sampaio estava em plenário, mas ela foi pela abstenção, ela não quis votar. E quem faltou? Gaciel Maia, Cláudia Abrantes, Guarda Jânio, João Cardoso, Jorge Viana e José Gomes. Passageiros enfrentam a superlotação diariamente e ainda vem aí mais 100 milhões para as empresas, não dá para entender. Ok, pois assim, porque se as empresas recebessem muito dinheiro e oferecessem um bom serviço, a gente pensaria, nossa, mas quanto dinheiro? Mas está tendo um bom serviço, mas é muito dinheiro e um serviço ruim. E uma coisa que vale a pena registrar é que depois dessa votação do dinheiro para as empresas de ônibus, muitos deputados foram embora. E aí não teve o quórum, que é aquele número mínimo de deputados para se apreciar, votar alguma coisa. E tinha um projeto na frente, que era aquele do governo, para reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Quer dizer, eles votaram esse daqui, mas na hora de votar um projeto que seria positivo
para a Sim. população, o Que pessoal pode foi reduzir embora, o valor da pode gasolina. reduzir o valor da gasolina, que seja pouco, porque a gente sabe que não é só o ICMS que deixa a gasolina cara, né? Tem outras questões federais também, Sim. mas já seria um primeiro passo. Aí eles não estavam lá. Aí na hora da ajuda à população, vai embora.